Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, primeiro vídeo pós-jogo do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba, que eu considero um jogo treino, e todo jogo treino serve para quê? Para fazer observações, e a gente pode fazer observações positivas e negativas nesse jogo do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba. Vamos comentar também aqui no vídeo de agora. Tem também Vasco de olho em dirigente do Flamengo, temos a atualização do Michael, que está na mira de um clube do Catar e pode deixar o Flamengo depois do Super Mundial. Tem José Boto cravando que vai ter reforços e que as negociações já estão em andamento. Tem também Zico voltando ao Flamengo, o maior ídolo da história do clube, está de volta como funcionário, tá? Ele vai ter contrato com o Flamengo. Pois é, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo, com toda a nação rubro-negra, para todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo, tá bom? Vamos para as informações. Antes, galera, um breve comentário, porque esse é meu primeiro vídeo depois do jogo do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba. Até eu me poupei, vou ser sincero, ontem pós-jogo não trabalhei, me dei essa folga, estava precisando, então falei, quer saber, já que o Felipe Luiz está poupando jogadores, eu também vou me poupar, mas eu fiz questão, obviamente, de assistir ao jogo, assistir também a entrevista coletiva dele, e a gente pode fazer algumas observações positivas e negativas. Eu vou começar com as observações positivas. Primeiro jogo do Pedro, pós-lesão, ficando 90 minutos em campo, o que quer dizer que ele não será titular contra o Palmeiras, pelo menos essa é a minha visão, não é informação. Eu entendo que o fato do Felipe Luiz ter deixado ele 90 minutos não quer dizer que ele vai ser titular contra o Palmeiras, pelo contrário, eu acho que, por exemplo, o Gerson ficou 60 minutos, ele deu ritmo de jogo, o Arrascaeta entrou no segundo tempo, ele deu ritmo de jogo, e eu vi muita gente questionando a entrada do Arrascaeta. Tá certo, porque senão o Arrascaeta ia ficar cerca de 11, 12 dias sem entrar em campo, ia perder ritmo de jogo, tendo visto que ele foi desfalque no último jogo, tal como o Gerson, se ele não entra em campo, iria perder ritmo de jogo, então acho que fez certo dando minutagem. Gostei do volante João Alves entrando no segundo tempo, gostei do zagueiro João Vitor, gostei demais do Danilo, sou suspeito, o Danilo cada vez mais brigando pela titularidade na zaga do Flamengo. Para mim, o melhor em campo e quem mais aproveitou essa oportunidade foi o Varela, não só por conta do gol que ele fez, mas é um jogador que vai ser muito importante para o Flamengo no segundo semestre, tendo em vista que o Wesley está com a saída bem encaminhada, resta saber para onde, mas todo mundo sabe que o Wesley será vendido, até porque o Flamengo precisa da venda, do dinheiro da venda de Wesley para fazer contratações na próxima janela de transferência. Então, de maneira geral, de uma maneira coletiva, eu gostei do Flamengo. Ponto negativo, setor defensivo. Não dá para você levar 2 gols do Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, que jogou com o time reserva. O Henrique Dourado, que fez o primeiro gol no Flamengo, ele é reserva. O treinador poupou os jogadores do setor ofensivo pensando no duelo do Botafogo da Paraíba no final de semana. E o Matheus Cunha, ele falhou no primeiro e no segundo gol. Cada vez mais mostrando que não tem nível para ser goleiro do Flamengo. Quando eu falo para ser goleiro do Flamengo, nem segundo goleiro, nem reserva. O nível cai muito quando o Rossi não joga, o Matheus Cunha joga. É por isso que eu vivo falando, gente, o elenco do Palmeiras hoje é melhor, é mais equilibrado. O nível do titular para o reserva é menor, a discrepância é menor. No Flamengo, por exemplo, o Pedro, quando não joga, quem joga? O Arrascaeta, quando não joga, quem joga? Cai muito. O Alexandre, na lateral esquerda, quando não joga, é o Ayrton Lucas que joga. O nível cai muito. Então, pessoal, assim, hoje a verdade é essa, o elenco do Palmeiras é mais equilibrado. Eu considero o elenco melhor, agora o time titular do Flamengo melhor. Então, setor defensivo para mim, ponto negativo, porque não dá para levar 2 gols do Botafogo da Paraíba. Então, quando eu falo setor defensivo, vou dar um ponto maior, uma lupa maior no goleiro Matheus Cunha, e também não gostei do Matheus Gonçalves, e eu acho que o Matheus Gonçalves chegou no limite dele no Flamengo, chegou o momento dele pensar e respirar novos ares, seja por empréstimo, venda, porque ele não vai conseguir entregar mais do que isso. Ele vai ter poucas chances de poder apresentar o seu melhor futebol, é um grande jogador, mas toda vez que ele for utilizado, será num contexto que não vai o ajudá-lo. Exemplo,
no jogo contra o Botafogo, no domingo, ele entrou com um time extremamente bagunçado. Fica difícil ele jogar bem, ele entrou mal, beleza. Por exemplo, contra o Botafogo da Paraíba, um time reserva, sem entrosamento, nunca tinha treinado, nunca tinha jogado junto, o próprio Felipe Luiz falou isso. Como que ele vai render da melhor maneira possível? Então chegou o momento dele respirar novos ares e vai ser bom para ele, bom para o Flamengo, bom para todo mundo. Galera, o Zico está de volta ao Flamengo como embaixador oficial do clube. O acordo foi aprovado pelo Conselho de Administração na noite da última quarta-feira. O início da parceria será na Copa do Mundo de Clubes em junho nos Estados Unidos. Ele vai ser chefe da delegação do Flamengo ali, né? E ele também comandará um programa chamado Resenha Rubro-Negra com o Galinho. O término do contrato, ele vai ter contrato com o Flamengo, vai até dezembro de 2027, ou seja, ele vai ser remunerado por isso. Ele foi contratado pelo Flamengo. Cara, ter o Zico ali no dia a dia é bom demais, parabéns a todos os envolvidos por isso, ao Zico, ao Flamengo, porque eu acho que ter o Zico por perto é sempre muito bom, isso influencia demais de uma maneira extremamente positiva, obviamente. Ontem, antes do jogo, o José Boto deu uma entrevista à Flamengo TV, engraçado que quebraram o protocolo, porque na Flamengo TV geralmente não falam muito de reforços, e falaram ontem, e ele falou, vai abrir uma janela em junho para as equipes que vão ao Mundial e depois vai haver a janela normal. Só deixar aqui para os torcedores que todo o processo de monitoramento, seleção e discussão interna já está terminado. Temos alvos identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido possível para se juntarem a nós e fazer o elenco ainda mais forte que já é. Sabemos exatamente o que queremos e já estamos em negociação com esses jogadores que queremos e qualquer nome ventilado pode prejudicar as negociações. Fecha aspas. Um dos nomes, vocês já sabem, que a gente conseguiu apurar, é o do português João Félix. Então, que pertence ao Chelsea. O Flamengo continua tentando a contratação desse jogador. Tá? O Flamengo não desistiu. O jogador, pelo menos até o momento, não deu a palavra final no sentido assim, ó, não quero ir, não aceito, nada disso. Pelo contrário, o José Boto continua tentando e o João Félix seria o reserva do Arrascaeta, a posição para o Arrascaeta. O Flamengo quer alguém para essa posição do Arrascaeta e pelo menos 2 pontas, 2 atacantes. Confesso para vocês que ainda não descobri quais pontas são esses que o Flamengo está negociando. Mas eu acho que tem que pensar sim na contratação desses pontas, tendo em vista que os jogadores que estão nessa posição atualmente não conseguem entregar aquilo que o Felipe Luiz deseja e que a diretoria deseja. E, por exemplo, o Cebolinha não rende tanto, ainda tem o ponto da questão física, que todo momento está se machucando. O Michael está muito abaixo tecnicamente, bem longe daquele Michael que a gente já pôde ver com a camisa do Flamengo, e nem acho que esse Michael vai voltar. Inclusive o Michael pode sair após o Super Mundial. Lembrando que a informação, a gente já comentou isso aqui durante a semana, trazida pelo Flazoeiro, é que Al-Duali do Catar quer o jogador, as conversas já estão em andamento com os empresários do atleta, inclusive Eduardo Maluf, um dos representantes do atleta, tem muita entrada lá no mundo do Catar, no mundo árabe, ele faz muitas operações por lá. Então o Al-Duali do Catar quer sim contar com o Michael e tem as negociações em andamento. O Flamengo, repito, não vai fazer a menor força para ficar com o Michael. Chegou proposta, o Flamengo vai querer fazer. Por quê? Ele tem contrato longo, até 2028. E segundo, é um alto salário atualmente. Então daria uma brecha na folha salarial do Flamengo muito boa para trazer reforços. Então o Flamengo, Michael, estão aí nesse compasso de, digamos, sondagem no primeiro momento, mas se chegar a proposta ao Flamengo, o Flamengo não vai fazer nenhum jogo duro para continuar com o Michael, muito pelo contrário, porque o Flamengo, até já expliquei, está buscando reforços para essa posição. Para finalizarmos nosso vídeo, galera, o Vasco da Gama, que atualmente está sem diretor executivo, tem alguns nomes na mesa e um desses nomes para tentar a contratação é de Bruno Spindel. Lembra do Bruno Spindel, diretor executivo, até a temporada passada? Ele continua no Flamengo, mas sem função. Gente, o Bruno Spindel literalmente não está fazendo, sei lá, o que ele está fazendo? De verdade. Qual é a função do Bruno Spindel? Ele não vai aos jogos, no dia a dia ele também não aparece. De verdade, eu não consigo encontrar ou nomear um cargo para o Bruno Spindel atualmente. E por que ele não é demitido? Confesso que eu não sei.
O que eu sei é, ele tem um alto salário, é um custo altíssimo para o Flamengo. Isso é opinião. De repente o Flamengo está esperando ele pedir demissão para não pagar uma rescisão alta. Não sei, eu estou aqui levantando bolas, levantando algumas opções para entender por que o Bruno Spindler até o momento não saiu do Flamengo. Por que a diretoria ainda não encerrou o contrato com ele? Porque ele não trabalha no dia a dia junto com o José Boto. Então, de fato, está sem função. Agora, ele é um cara que tem muita ligação com o Flamengo. Ele aceitaria o Vasco? Não sei mesmo. A ver. Outro nome que está lá na mesa do Vasco da Gama é do Fabinho Soldado, que já foi do Flamengo e atualmente está no Corinthians. Vamos ver qual será o movimento do Vasco também. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo, tamo junto. Fui!